Olá, primeira série! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao capítulo 1, corrigindo a questão 24 da página 3, que eu pedi que vocês fizessem na última aula, ok? Então, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Página 3, questão 24, traz pra gente dois textos, tá? O primeiro deles diz assim: descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Bem, essa notícia foi publicada na Veja de São Paulo, né, em 1992, é isso? Não, acho que porque tá aqui 23, 29, 12, 92, né? Então eu acho que é uma notícia mesmo antiga, né? De 92, isso já tem aí mais de 20 anos e a gente percebe que o cenário, infelizmente, ainda é atual, né? Bem, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então a gente tem aqui poema de Manuel Bandeira. A letra A diz assim, ó: identifique que tipo de linguagem literária ou não literária é predominante em cada texto. Justifique sua resposta. Essa questão é bem tranquila, né, e diz respeito àquilo que nós conversamos na primeira aula do capítulo 1, tá? Que era a diferença entre texto literário e texto não literário, né? Então nós vimos que o texto literário faz uso da linguagem conotativa, uso expressivo da linguagem, né? A gente tem, né, ali a abordagem de uma temática, mas de uma maneira expressiva, tá? E o texto não literário faz uso da linguagem denotativa, foco na função referencial da linguagem. Então o objetivo, né, seria ali a informação. A gente tem uma notícia, né? Então o gênero notícia. Ai, tomei um susto aqui, pensei que fosse uma barata, mas era só uma mosca. Enfim, erros de gravação, gente, perdão. Continuando. Então o texto não literário, né? No caso aqui a gente tem uma notícia publicada na revista Veja, né? Tem por objetivo informar o leitor, né? Então vai usar a linguagem denotativa, né? Vai passar ali a informação da maneira mais breve, mais objetiva possível, tá? Então a gente identifica no texto 1 a linguagem não literária e no texto 2 a linguagem literária, ok? Acho que isso ficou bem claro, né? Em cada um dos textos. Justificando a nossa resposta, no texto 1 a gente percebe o uso da linguagem denotativa, né? Função referencial da linguagem, uma linguagem informativa, o próprio veículo em que esse texto é publicado nos dá uma pista, né? Porque é um texto publicar, é uma notícia, né? Então o próprio gênero textual, né? O veículo em que foi publicado, né? Revista Veja, né? Já nos dá uma ideia da função social desse texto, que é meramente informativa, né? Já o segundo texto, texto 2, apesar de abordar o mesmo tema, né, traz isso de outra forma, né? E a gente percebe que o objetivo aqui vai além da informação, né? Mas por meio da linguagem expressiva, por meio da maneira como o texto é conduzido, né? Por meio das comparações que são feitas aqui, ó, o bicho não era um cão, não era um gato, nem era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem, né? A gente percebe que a função aqui não é apenas informar, mas também sensibilizar o leitor, despertar reflexões, né?
Então a gente percebe aqui diferentes intencionalidades, né, apesar do tema ser o mesmo. B. Qual a intenção de descuidar do lixo é sujeira? Justifique. A função é informar. Informar o leitor em relação a uma situação cotidiana, né? E a letra C, né? Faça uma análise do texto O Bicho. Né? Então o texto O Bicho, ele se contrapõe, né, aqui ao texto Descuidar do lixo é uma sujeira, né, a notícia. A gente tem um poema que se contrapõe à notícia, né? Apesar de terem o mesmo tema, a gente percebe que os temas são abordados de maneira diferente e a intencionalidade também é diferente. E quando a gente pensa em intencionalidade, né, a função do texto, a finalidade do texto está totalmente associada à ideia de gênero textual. Tá? O gênero textual notícia, ele não tem por objetivo convencer o leitor, persuadir o leitor, sensibilizar o leitor. Ele tem por objetivo, né, a notícia tem por objetivo informar o leitor sobre um determinado acontecimento, né? Já o gênero, né, poema, não tem objetivo meramente informativo, né? Mas sim de gerar alguma reflexão, alguma percepção, alguma sensação no leitor, tá? Então a análise que a gente pode fazer aqui é essa, né? Ó, vi ontem um bicho, vamos reler? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Então percebam que toda a descrição do homem é animalizada. Olha, ele engolia com voracidade, né? Nem examinava, nem cheirava, né? Então ele estava ali catando na imundície do pátio, né, alguns detritos. Então é toda uma descrição animalizada, né, do homem, que vai nos conduzindo a essa percepção de precariedade, né, enfim, de um homem que está ali numa situação totalmente humilhante, né, passando fome, tá? Então percebam como é que esse texto vai nos conduzindo, né, a um olhar sensível a esse problema social, essa questão social, né? Então é isso, são duas formas diferentes de abordagem do mesmo tema, e essa questão é bem interessante porque dá pra gente perceber, né, essa diferença entre o texto literário e o texto não literário de uma forma muito clara, né? É isso, gente. Vamos ficar por aqui então. Por hoje é só. Beijinhos, e antes que eu diga até a próxima aula, eu vou deixar mais um exercício para a gente corrigir na próxima aula, beleza? Então, questão 28 da página 3, tá? Textinho aqui do Milor Fernandes, beleza? Até a próxima, gente!